Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa. É com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Detalhe, tem muita gente que não vê figuras de linguagem no edital e pensa, não precisa estudar então. Lê do engano. Afinal de contas, quando a gente pensa na interpretação de um texto, a gente sabe que envolve coisas que vão além do próprio texto. E quando a gente pensa nesse além, a gente pensa num conhecimento de mundo que é empírico, ou seja, para você ser bom em interpretação, você precisa ter lido bons livros, precisa ter escutado boa música, precisa ter visto bons filmes, precisa ter viajado, conhecido muita coisa. A idade, a experiência etária é muito importante. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20, mas tem também o conhecimento linguístico. Então, você precisa conhecer algumas coisas para poder compreender as características de um texto. Então, você precisa saber o que é tipologia textual, saber identificar se é uma narração, uma descrição, uma dissertação. Você precisa saber o que é denotação e conotação, linguagem real e figurada. Você precisa saber o que é linguagem verbal, não verbal. Precisa saber o que é uma intertextualidade. Precisa dominar as conjunções. Isso tudo que eu acabei de mencionar aqui agora são conhecimentos linguísticos. E a figura de linguagem está imbuída aí. Aí você vai falar assim, não, beleza, Sidney, eu concordo que eu tenho que dominar figuras de linguagem para poder ampliar a minha capacidade interpretativa, mas a minha banca nunca colocou uma questão específica de figuras de linguagem. Tem certeza? Absoluta? Não necessariamente o camarada cria uma questão colocando figuras de linguagem. Ele pode, por exemplo, colocar uma metáfora. E a metáfora é uma associação entre dois termos distintos. É uma comparação mental. Ele pergunta se no trecho apresentado rolou alguma comparação. Ele pode pegar, por exemplo, um texto que é literário, ele pode pegar um poema, trabalhar diversas antíteses e perguntar se o texto trabalhou oposições. Em nenhum momento ele mencionou figuras de linguagem. Ele nem colocou antítese, mas ele perguntou se trabalhou ali oposições. Ele pode trabalhar uma ironia dentro do texto, que você só vai perceber se souber o que é um subentendido. Aquilo que está por trás, que você vê nas entrelinhas. E aí, como definir isso se você não conhece figuras de linguagem? É muito importante, porque você pode já ter feito várias questões com as figuras de linguagem ali envolvidas e nunca nem ter se dado conta de que tinha de fato uma figura de linguagem. Fora que algumas bancas de fato cobram figura de linguagem e você tem que saber. Agora, vamos lá. Antes de começar a brincadeira, eu vou fazer uma pequena introdução aqui com o nosso material, vou aprofundar essa pequena introdução no quadro e depois a gente vai cair para dentro das figuras de linguagem, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Observemos o vocábulo destacado nas frases abaixo. Não saiu o destaque, mas eu destaco para você, tá? É a palavra touro. Então veja, o touro pastava distante do resto da manada. Aqui eu já te adianto, é linguagem real. Vamos confirmar isso logo adiante. Aquele touro é um lutador. Aqui é linguagem figurada. Veja, se procurarmos o significado desses vocábulos no dicionário, vamos encontrar que touro é um boi não castrado usado como reprodutor, ou um signo zodiacal. O primeiro desses significados dicionarizados é adequado à primeira frase, mas não encontramos um significado adequado à segunda frase, porque se trata de um sentido não dicionarizado criado pelo contexto em que a palavra se insere, correspondente a muito forte, sentido também atrelado ao valor cultural do animal touro. No primeiro caso, o vocábulo designa uma realidade, cuja designação está historicamente estabelecida e dizemos que é empregado em denotação. No segundo caso, do sentido momentâneo de um referente, é empregado em conotação, ou seja, em linguagem figurada. Vamos massificar isso aqui. De vez em quando, colocam nos editais e a galera fica meio sem entender. Então eu vou colocar aqui todas as possibilidades, tá? Então vamos lá. Primeiro,
linguagem literal versus linguagem literária. Esse literal pode ser que apareça como linguagem não literária, tá? Já vi em edital, linguagem literária, linguagem não literária. A linguagem não literária, obviamente, seria uma linguagem literal. Você também pode ver como real, a literal, e você pode ver a literária como figurada. E ainda há outras duas possibilidadezinhas aqui. Eu posso enxergar essa linguagem literal e real como uma linguagem denotativa. E eu posso enxergar essa linguagem literária e figurada como uma linguagem conotativa. Aí entra um macetinho das nossas professoras no ensino fundamental, que o texto aqui explica muito bem. Então essa linguagem denotativa, lembra que a professora puxava uma setinha desse D aqui e escrevia dicionário para mostrar que era uma palavra dicionarizada? O que ela queria dizer nesse momento? Ela queria dizer que era uma palavra utilizada dentro do sentido original. Então esta palavra surgiu com este sentido, tanto que foi este sentido que foi empregado no dicionário. Agora, quando a gente tinha linguagem literária, figurada, conotativa, o que a professora fazia? Ela pegava esse Czinho aqui, puxava uma setinha e escrevia contexto, para mostrar que esta palavra não era dicionarizada, ou não tinha um sentido dicionarizado naquele momento. E para a gente poder entender, a gente dependia de um contexto. Veja, é uma interpretação mais complexa. É por isso que alguns alunos têm dificuldades quando vão encarar um texto mais filosófico, um texto mais literário, um texto mais subjetivo. Por quê? Porque só percebem a linguagem dicionarizada, a linguagem literal. Quando vão para uma linguagem que é literária, uma linguagem figurada, encontram uma enorme dificuldade. Uma enorme. É por isso, por exemplo, que a Bíblia é tão mal interpretada por tanta gente. Porque a Bíblia, ela é extremamente metafórica. Ela tem diversas figuras de linguagem. E aí não dá para pegar uma frase com um sentido figurado amplo, vasto, rico e querer interpretar no sentido literal. Querer interpretar como se fosse um sentido original, sem levar em consideração um contexto. Então, quando a gente leva em consideração um contexto, a gente quer dizer que foi empregado fora do sentido original. Vou dar um exemplo aqui muito simples, muito bobo, para somar ao exemplo aí da palavra touro. Vamos pegar a palavra pedra. Eu digo que ontem, assim, ontem eu comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. A palavra pedra foi neste momento empregada no sentido real. Se você abrir o dicionário, está lá que é um substantivo feminino, é um mineral, coisa e tal, papapá. Quem conhece um pouquinho mais de obra sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para poder fazer concreto. Sentido real. Agora, se eu falar que a Maria é uma pedra em meu sapato, nossa, ela está aqui dentro do meu sapato, de fato, me machucando? Não. Então eu empreguei fora do sentido original. Mas olha que associação maneira. Olha que metáfora linda. Se tivesse de fato uma pedra no meu sapato, estaria me machucando, não é? Então eu quero dizer que a Maria é um problema na minha vida, é um estorvo na minha vida, é um incômodo na minha vida, porque a pedra estaria me incomodando. Então a Maria está me incomodando. Isso é lindo. E detalhe, as pessoas usam isso aqui de forma muito equivocada de vez em quando, principalmente com a palavra literal. Desculpa a expressão, mas quem nunca falou ou já ouviu alguém falando assim mais ou menos, pô, hoje eu tô fudido literalmente. Pô, se é literalmente, caraca, entendeu? É real. E provavelmente a pessoa não quis empregar no sentido literal, quis empregar no sentido literário. Por exemplo, perdi dinheiro, perdi o emprego, tive um problema com a minha mulher, hoje eu tô ferrado, não sei o que, mas não é literal, é literário. Então vamos ver como é que a gente usa de forma equivocada? Então vamos lá, vamos continuar aqui a brincadeira e eu quero que vocês vejam uma coisa muito interessante. Figuras tradicionalmente classificadas em... Nós temos 4 tipos. As figuras de construção ou de sintaxe
E aqui o camarada já encontra um problema muito grande. Por quê? Se ele não domina a análise sintática, ele não vai conseguir entender as figuras de construção, figuras de sintaxe, porque ele depende desse conhecimento sintático. Se ele não tiver, ele vai ter dificuldade aqui. Tá, Cisne, mas e aí? Eu tenho essa dificuldade. Como é que eu vou entender? O ideal é que você volte e veja o conteúdo relacionado à análise sintática. Veja toda a parte de análise sintática, toda a parte. Você precisa entender pontuação, você precisa entender concordância, você precisa entender muita coisa. Então você precisa entender aqueles conceitos básicos para poder entender isso legal. Agora, Cisne, eu devo voltar mesmo agora? Não, você pode ver, vai ali talvez ficar com um pouco de dificuldade, até porque o ideal é você repetir esse processo pelo menos umas 3 vezes. Vi 3 vezes o curso, pô, agora eu tô top, top. Pô, vi só uma vez, pô, você não tá top ainda, a não ser que você tenha uma bagagem escolar absurda. Mas se você não tem uma bagagem escolar absurda, você ainda não tá top vendo só uma vez. Você pode ter tido ali um clarão, putz, agora eu tô enxergando a língua portuguesa. Mas top, top, top para gabaritar sempre? Não. Reveja, veja pelo menos umas 2 ou 3 vezes todo o conteúdo para depois só fazer questões e obviamente gabaritar no dia da prova ou chegar muito próximo disso. Agora, na sequência a gente tem as figuras de pensamento que são muito importantes e as figuras de palavras que são muito importantes também. Por exemplo, essas duas aqui, ó, as de pensamento e as de palavras, elas acabam ganhando uma relevância muito maior no cenário das figuras de linguagem. Porque, por exemplo, quando o camarada vai dar uma aula, principalmente presencial, ele não tem muito tempo. Então, das duas, uma. Ou ele ignora as figuras de linguagem, porque ele não tem tempo para falar sobre isso, ou se for muito necessário, por exemplo, sempre cai figuras de linguagem nesse concurso. Sempre, sempre, sempre. Ele não vai falar de todas. Ele vai falar das figuras de pensamento e das figuras de palavras, que são as que mais caem nas provas de concursos públicos. Então ele acaba falando dessas, tá? Agora, e se cair uma de construção e você não viu? E se cair uma dessa daqui, ó, uma de harmonia ou sonora e você não viu? Aí você fica meio perdido. Então por isso eu falo, estude sempre. Agora é claro, você precisa estudar todas as figuras de linguagem? Não, porque na verdade nós temos cerca de 300 figuras de linguagem. E não cai tudo isso em prova. Agora, as que eu coloquei aqui caem muito. E obviamente que as de pensamento e as de palavra têm uma relevância muito maior. Então se você quer, eu quero massificar mais essas, então massifique. Tá? Tô sem paciência para estudar as de sintaxe, tô sem paciência para estudar as sonoras, vou me concentrar mais nas de pensamento e nas de palavras. Beleza, faça isso. Mas o ideal é que você veja tudo, porque eu escolhi a dedo aqui para você, tá? Então vamos lá, ó. Continuando. Primeiro pelas figuras de construção ou de sintaxe, tá? Tem gramático que chama assim, então é bom a gente salientar. A gente vai começar a olhar por quem? Pela elipse. Figura caracterizada pela omissão de um termo que é facilmente subentendido quando a omissão ocorre após esse mesmo termo já ter sido enunciado. Dizemos que há, zeugma, que é uma espécie de elipse. Então isso você já domina. Como processo gramatical, a elipse provoca que um referente passe a ser designado por um só dos termos de sua designação, o que pode levar a casos de derivação imprópria, como bem aponta. E o que seria uma derivação imprópria? É quando a gente muda a classe gramatical. Lembra que você viu isso no processo de formação de palavras? Então aquela palavra, ela tem originalmente determinada classificação. E aí, a depender do contexto, a gente muda. Então, por exemplo, eu pego o verbo olhar. Olhar é um verbo. E aí eu digo, o olhar daquela mulher é penetrante. Nesse momento, a palavra olhar não foi empregada como um verbo, foi empregada como um substantivo. Se a gente mudou a classe gramatical, a gente fez aquilo que é chamado de derivação imprópria ou conversão. E é o que acontece aqui com a questão da elipse. Então, olha só, o telefone celular, eu chamo só de celular. Celular era um adjetivo, passou a ser o quê? Um substantivo nessa situação. E o mesmo ocorre com os demais exemplos. Ó, o dente canino,
a igreja catedral, o microcomputador, o documento abaixo-assinado, a carta circular, o membro representante, a caneta esferográfica, um filme documentário e por aí vai. Principalmente o celular, né? O celular ganhou uma relevância muito grande. Então ninguém fala, o telefone celular hoje em dia. A galera fala o celular. Veja como tem uma derivação imprópria, porque celular tinha base de quê? Adjetiva, base de adjetivo. E passou a ter base do quê? Substantiva, com essa elipse. Isso é uma derivação imprópria. Agora uma observação aqui, ó. Além disso, em alguns casos a elipse de um termo pode provocar o aparecimento de um novo gênero para um termo sobrevivente de uma expressão, como é o caso de a rádio, elipse de emissora de rádio, é óbvio. O América, elipse de time, ó, aqui ó, elipse de emissora, tira esse D aqui, ó. O América, elipse de time. A Rio, Niterói, elipse de ponte. O Fila, elipse de cão. E o Caixa, né, que é o funcionário da Caixa, então elipse de funcionário, né? O Caixa do Mercado Guanabara. Pô, você omitiu, na verdade, fez uma elipse, né? Omitiu, fez uma elipse, tanto faz, de um funcionário. É o funcionário do Caixa. E aí você chama só de o Caixa. Então tá vendo como tem sempre elipses? E por que rolam essas elipses? Porque toda a nossa comunicação é pautada no princípio da economia linguística. Eu quero falar e quero entender rapidamente, ou seja, eu quero me fazer entendido e quero entender o outro rapidamente. Então as elipses são naturais. Com o tempo, nós nem vamos perceber essas elipses, essa é a verdade. Só um estudo diacrônico para trabalhar a história da língua vai mostrar algumas elipses que talvez a gente nem mais tenha acesso, a gente nem conheça, nem perceba. Pô, aqui tem uma omissão de uma parada, pô, nem me dei conta. Não se deu conta por quê? Porque mudou radicalmente. Então, vai acontecer de elementos que têm formas adjetivas mudarem completamente para formas substantivas e aquelas formas substantivas que foram apagadas serem completamente apagadas da língua. Isso ainda vai acontecer um dia, tá? Galera, a gente vai dar uma paradinha aqui agora e daqui a pouco a gente volta continuando esse nosso conceito de figuras de linguagem e vamos pegar uma muito interessante que talvez seja a que mais caia dessas figuras de construção, figuras de sintaxe, tá? E olha quem é o camarada importante dessa figura de construção. É o pleonasmo. E aí, quando a gente fala em pleonasmo, você pensa logo no vício de linguagem pleonasmo. Entrou para dentro, saiu para fora, subiu para cima, desceu para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue, por aí vai. Quando, na verdade, existe a figura de linguagem pleonasmo e o vício de linguagem pleonasmo vicioso, que é, de fato, uma repetição desnecessária. Apesar de alguns gramáticos não enxergarem essa diferença. Mas aí você vai ser esperto e eu vou mostrar como você vai ser esperto numa questão como esta, tá? Agora, esse pleonasmo, ele cai muito como questão, não de figura de linguagem, mas como questão de análise sintática e como questão de pontuação. Olha só que interessante. Pleonasmo, figura caracterizada pela repetição de um termo na mesma função sintática. A verdade é que o pleonasmo é a repetição de um termo ou de uma ideia no intuito de enfatizar. Então, olha aqui, ó, as bonecas eu as dei para as meninas. Veja aqui, ó, a explicação. O termo as, que está aqui, ó, é pleonástico, pois repete na mesma função, objeto direto, o termo anterior bonecas. Na verdade, as bonecas é o objeto direto e como núcleo é o termo bonecas, tá? Também é denominado pleonasmo no caso da repetição do mesmo significado por dois significantes diferentes no mesmo sintagma. Descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. Nesse caso, a figura é denominada pleonasmo vicioso, tá vendo? Alguns gramáticos vão dizer que isso é a figura de linguagem, mas outros colocam essa situação, esse pleonasmo vicioso, como vício de linguagem.
e não como figura de linguagem. Tá, Sidney, mas e aí, como é que eu vou fazer? Camarada coloca, fulano entrou para dentro da sala, sei lá. Fulano subiu para cima da escada, não sei. Fulano subiu para cima. E aí, nesse momento, a gente tem, obviamente, um vício de linguagem, que é um pleonasmo vicioso. Mas se ele colocar assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale a figura de linguagem apresentada. Aí você tem lá metáfora, metonímia, você tem, sei lá, anacoluto, e aí você tem pleonasmo. Caramba, é isso que você vai marcar. Agora, se for uma questão de vício de linguagem, aí sim vai aparecer lá pleonasmo ou pleonasmo vicioso e você vai marcar também. Agora, se o cara cria uma questão que tem ali uma repetição e dentre as opções ele coloca pleonasmo e pleonasmo vicioso, aí você vai avaliar. Pô, é uma repetição desnecessária? Então é pleonasmo vicioso. Poxa, foi uma repetição só que enfatizou. Aí é um pleonasmo. Agora vamos voltar ao outro exemplo para a gente entender melhor. Ó. Aliás, eu destaquei o AS errado, tá? Esse AS aqui, ó. Veja bem, ó. Eu dei. Então quem é o sujeito? Eu, tá? O eu é o sujeito. E nesse contexto, quem dá alguma coisa para alguém. Então o verbo dar aqui é um verbo bitransitivo. Ou seja, é o que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. O que eu dei, na verdade, às bonecas é o objeto direto. E para quem eu dei, para as meninas, é o nosso objeto indireto. E aí, nesse momento, veja que apareceu esse as aqui, que repete a expressão as bonecas. É o que a gente chama de objeto direto pleonástico. Qual foi o intuito? O intuito foi enfatizar. Foi dizer que eu dei as bonecas, tá? Como se, por exemplo, como se na festa, por exemplo, uma festa de aniversário, essa criança, essas meninas tivessem ganhado vários presentes, vários. E dentre eles, bonecas. E elas, pelo jeito, gostaram muito das bonecas. Então eu enfatizo, ó, as bonecas eu as dei para as meninas. As bonecas quem deu fui eu, tá? Então eu estou enfatizando ali que as bonecas foram dadas por mim. É isso. Agora, na prova, além de trabalhar figura de linguagem, o que o camarada pode fazer? Ele pode destacar esse as aqui e perguntar qual é a função sintática. Então, esse as aqui, obviamente, vai ser um objeto direto pleonástico, como a gente já viu. Ele pode destacar esse as bonecas apenas e perguntar qual é a função sintática. A função sintática vai ser o quê? Objeto direto. Ele pode fazer uma questão de pontuação, falar sobre esta vírgula aqui. E esta vírgula vai ser facultativa ou obrigatória? Esta vírgula vai ser obrigatória, porque eu tenho que colocar uma vírgula para separar o elemento, qualquer elemento que seja, de um outro elemento pleonástico. Então aqui no caso, para separar o objeto direto do objeto direto pleonástico. Se eu retirar esta vírgula, o que terei? Um prejuízo gramatical. Agora, não é só termo, exatamente como aqui, ó. Olha aqui, ó. Algumas dessas repetições, porém, podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Assim, ao dizermos eu vi com estes olhos, o autor do enunciado pode estar tentando dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. Certa feita, caiu numa prova um texto do Machado de Assis, do Dom Casmurro, né, do Bento Santiago e da Capitu, e aí tinha um trecho que dizia assim, ó, Bento Santiago olhou Capitu com olhos de paixão. Foi para enfatizar a força desse olhar. Olhou com olhos. Isso é um pleonasmo, tá? Figura de linguagem. E aí, obviamente, tem aquele pleonasmo vicioso que, para mim, é um vício de linguagem, tá? Eu não concordo com quem acha que é a mesma coisa. E aí, continuando aqui, ó. Anacoluto. Essa foi a primeira figura de linguagem que eu vi no pré-vestibular. Primeira, professor chamado Flávio. Ele entrou muito sisudo, carrancudo, coisa e tal. Nem boa noite ele deu. Ele entrou e de costas mesmo ele ficou pra gente, começou a escrever. A primeira palavra que ele escreveu foi anacoluto. Começou a escrever ali um monte de coisa. O fato é que naquele dia eu não entendi o que era anacoluto. E vou te falar, fiquei sem entender durante um bom tempo. Caguei pro anacoluto, essa é a verdade. E aí eu fui estudar anacoluto quando eu precisei dar aula.
Aí quando eu comecei a estudar para valer, eu falei, meu Deus, é isso, agora eu entendi. E também entendi porque não tinha entendido naquele dia. Porque o anacoluto é um papo de doido. E além de ser um papo de doido, eu acho que na época eu não dominava tão bem as questões sintáticas. E isso, obviamente, me afastou da compreensão. Veja aqui, ó. Anacoluto, figura caracterizada pela interrupção de uma frase, de tal modo que um termo fica sem função sintática. Aqui é uma questão muito esperta. As meninas é impossível entregar-lhes prêmios. Veja, nesse caso, o termo leis, aqui ó, o termo as meninas, perdão, ó, o termo as meninas, tá aqui o termo sublinhado, mas não saiu, né? O termo as meninas não se encaixa sintaticamente na frase seguinte, daí ser considerado um anacoluto. Se o termo sublinhado estivesse grafado com acento grave, as meninas, teríamos um pleonasmo no elemento leis. E aí entenda. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Os prêmios, objeto direto. O leis aqui é um objeto indireto. Se tivesse com acento grave, as meninas seriam um objeto indireto e o leis seria um objeto indireto pleonástico. Mas peraí, não está com acento grave. Então o leis não é um objeto direto pleonástico e as meninas aqui é o quê? É nada. É como se tivesse dado um branco no cara, ele tivesse parado de falar e tivesse continuado numa outra sentença que não tivesse nada a ver com o que ele tinha falado. Ou seja, papo de bêbado, papo de doido. O cara, começou, deu teto preto, um leve desmaio. E ele volta a falar, mas ele esquece o que ele tinha dito antes e ficou largado. Isso é um anacoluto. Mas, obviamente, na prova do concurso público, o camarada tenta fazer essa brincadeira aqui. Então, a gente tem que entender muito bem o que é objeto direto e objeto indireto, porque no pleonasmo e no anacoluto, nas provas, as brincadeiras geralmente são em cima deles, do objeto direto e do objeto indireto, exatamente pelo que a gente acabou de ver aqui agora. Com acento grave, eu mostro que é um objeto indireto. Sem um acento grave, é nada. Então, é um anacoluto. Aí, continuando aqui, ó. Hipérbato, figura caracterizada pela inversão de termos na ordem direta. Só que é o seguinte, é uma inversão exacerbada, tá? É uma forte inversão, a tal ponto que atrapalha a compreensão. Não é simplesmente, eu vou deslocar um adjunto adverbial. Então, ó, João comeu bolo ontem, eu desloco. Ontem João comeu bolo ontem. Vai te atrapalhar em quê, meu amor? Não vai atrapalhar em nada. Isso não é um hipérbato. Por mais que de vez em quando você fale assim, poxa, mas eu já vi uma questão que tinha só esse deslocamento e o camarada disse que era hipérbato. Ele não soube fazer a questão, essa é a verdade. Porque hipérbato é uma inversão sintática forte, a tal ponto que dificulte a tua compreensão. Por exemplo, o hino nacional ele é repleto de hipérbatos. Você pode ver que vira e mexe, colocam a questão do hino nacional em prova, principalmente nas provas militares, para trabalhar essa questão de sujeito, de adjunto adverbial de lugar. O camarada coloca, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas é o sujeito. Se tivesse com acento grave, por exemplo, seria um adjunto adverbial de lugar, talvez. E aí, nesse momento, olha só, como é que o camarada percebe? Ele tem que colocar na ordem direta. Parece aquelas falas do mestre Yoda, do Star Wars, né? Então aqui, ó, os bons que nos trazem boas novas ventos. Olha como é que ficou estranho. Os ventos que nos trazem boas novas, né? Ou os bons ventos que nos trazem boas novas. É assim que seria a frase correta na ordem direta. Mas olha como teve uma inversão forte. Isso é o que a gente chama de hipérbato. Agora, assíndeto e polissíndeto. Isso é muito fácil. Síndeto é o quê? É conectivo. Aqui vai ser uma negação. Assíndeto é quando não tem o conectivo. Polissíndeto é quando tem vários conectivos. Então aqui, ó, assíndeto e polissíndeto. Quando temos uma enumeração, ela pode ser feita de 3 modos distintos. Veja a primeira. Ela comprou bananas, vírgula, peras e abacate. Neste exemplo, nós temos uma frase denotativa, tá? Não teve nenhuma figura de linguagem. Agora, segunda frase. Ela comprou bananas, vírgula, peras, vírgula, abacate.
Opa! O que nós tivemos aqui? Um assíndeto, porque nós tivemos a ausência total de conjunção. Agora, a terceira frase. Ela comprou bananas e peras e abacate. Aí aqui, ó, veja que não teve vírgula, só teve o quê? Conjunção. Então, nesse momento, nós temos um polissíndeto. Aí aqui a explicação, ó, só para confirmar. A primeira frase nada tem de diferente segundo a construção da frase portuguesa, mas a segunda omite a conjunção e no último elemento, provocando com isso uma valorização global do que foi comprado. É o assíndeto. Enquanto na terceira, há a repetição da conjunção e, polissíndeto, causando uma valorização individual de cada produto adquirido. Viu como é que teve uma mudança semântica? No assíndeto, a valorização foi global, colocando bananas, peras e abacates no mesmo patamar. No polissíndeto, a valorização foi individual. Eu comprei bananas por conta das peculiaridades da banana, as peras por conta das peculiaridades da pera e os abacates por conta das peculiaridades do abacate. Então, tem uma leve mudança de sentido e isso pode ser cobrado em prova. Continuando, a silepse. A silepse, na verdade, é o que a gente chama de concordância ideológica. Olha aqui, ó. Esta figura corresponde à concordância ideológica, ou seja, a concordância que é realizada com o sentido da palavra ou com a ideia que expressam em lugar de ser feita com a sua forma gramatical. A silepse apresenta 3 tipos distintos de número, e aí, quando a gente pensa em número, a gente pensa em singular e plural. Veja aqui, ó. O pessoal, ainda que tardiamente, chegaram bem. Veja que na correção gramatical nós jamais falaríamos assim. Nós colocaremos o pessoal, ainda que tardiamente, chegou bem, para concordar com o pessoal. Agora, aqui uma concordância ideológica. Como o pessoal dá uma ideia de muita coisa, né, de quantidade, aí olha só, chegaram. Isso é uma silepse de número. Depois, silepse de gênero. Aí a gente pensa em masculino e feminino. Então, a criança apresentou-se muito bem vestido. Se é criança, nós colocaremos vestida, não é? Mas se colocou vestido é para mostrar que é um menino e não uma menina. Foi intencional, por isso é uma concordância ideológica. E silepse de pessoa. Aí pessoa, a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, não é? Quem fala com quem se fala de quem se fala. Então veja essa frase, os vestibulandos somos muito preocupados. Qual foi a intenção aqui? Se inserir. Imagina um repórter que não é vestibulando, ele vai dizer os vestibulandos são muito preocupados. Ele está falando dos vestibulandos, de uma terceira pessoa. Ele não faz parte desse grupo. Agora, quando ele diz os vestibulandos somos muito preocupados, ele está se inserindo. E por isso ele fala em primeira pessoa do plural, para mostrar que ele faz parte deste grupo. Isso é o que a gente chama de concordância ideológica, tá? Agora, continuando aqui, anáfora. Cuidado para não confundir com aquele negócio anafórico da coesão, tá? Ó. Anáfora, figura que consiste na repetição inicial numa frase ou verso do mesmo vocábulo. Então, ó, Deus é força, Deus é luz, Deus é poder. Ficou repetindo Deus, 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 Deus ou qualquer outra coisa, isso a gente chama de anáfora, tá? A gente vai dar figuras de pensamento. A gente vai começar pela antítese, mas eu quero jogar para cá também, ó, para a gente falar do paradoxo oxímoro, né? Geralmente vem como paradoxo mesmo. E eu quero fazer essa distinção entre antítese e paradoxo já aqui no quadro para mostrar como isso é confuso para algumas pessoas. E não só para alunos. Isso extrapola o universo dos alunos. Entra também na seara dos professores. Sabe por quê? Eu trabalhei durante anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. E lá nós tínhamos uma apostila que era produzida por uma equipe que foi indicada. Quem era a equipe, não faço a mínima ideia. Eu sei que de vez em quando havia alguns erros nessas apostilas.
E um me chamou a atenção porque foi exatamente com essas figuras de linguagem. Era um texto repleto de paradoxos e o material dizia que era antítese e não era. E aí eu percebi, opa, se professores confundiram isso, alunos também podem facilmente confundir. Então vamos definir bem a diferença. Então vamos lá, ó. Vamos pegar na etimologia, antítese versus paradoxo. Tese significa opinião. E anti é aquilo que é contrário àquela opinião. Portanto, a antítese trabalha aquilo que a gente chama de oposição. Qualquer oposição, qualquer ideia antagônica. Vamos lá. De vez em quando os alunos se perguntam, né? Alguns alunos estão começando a trajetória porque eles veem em alguns editais sinônimos e antônimos. E eles falam assim, poxa, mas o que é isso? Às vezes se perguntam, poxa, por que não tem uma aula só disso? Gente, sinônimos e antônimos a gente não precisa estudar. Sinônimos, palavras aproximadas semanticamente. Professor, docente, por aí vai. Né? São palavras sinônimas. Tem o mesmo sentido, na verdade, sentidos aproximados. Antônimos são palavras de sentidos diferentes. Toda antítese trabalha um antônimo. O bem e o mal, o céu e o inferno, o rico e o pobre, o alto e o baixo, o gordo e o magro. Isso é antítese, sempre, tá? Agora, Sidney, como é que eu posso, na verdade, ampliar o meu conhecimento sobre sinônimos e antônimos? Ora, lendo, leia, pronto, e acabou, não tem outra forma. É ler e destacar, esse elemento aqui tem o mesmo sentido desse. É ler, é usar o dicionário, é bagagem literária. E isso aí não se aprende de uma hora para outra. Isso daí você não adquire numa aula, isso aí você adquire lendo. É uma bagagem cultural, pronto. Acabou, é claro, nós podemos dar ali as ideias, mostrar o que é, mas para ampliar isso é algo individual, é você que tem que fazer. Agora, vem comigo, se vai trabalhar a oposição, é qualquer tipo de oposição. Então imagina só, eu vou colocar aqui um exemplo que a gente tem, ó. Subiu aos céus, desceu aos infernos. Duas antíteses, subiu e desceu, céus e infernos. Pega o título do João Cabral de Melo Neto, daquele livro, ó, Morte e Vida Severina. Tem morte, tem vida. Pega uma notícia de jornal, um jornal brasileiro, né? Um Meia Hora, um Expresso que tem no Rio de Janeiro. Aí tá assim, ó, no Brasil é sempre assim, o rico se dando bem e o pobre se dando mal. Eu tenho rico e pobre, bem e mal. Pronto, isso é antítese. Agora, quando a gente olha para o paradoxo, doxo vem de doxia, que significa lei. E para é aquilo que é paralelo à lei. É como se a rua A fosse a lei e a rua B fosse o quê? Um paradoxo. E aí diz para mim, quando que a rua B vai ser a rua A? Nunca. Então o paradoxo, na verdade, ele trabalha aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível. Tem um texto muito bacana, foi por sinal o texto que caiu lá na apostila da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é do Renato Russo, Monte Castelo, que trabalha 3 intertextualidades. E normalmente as pessoas só falam de 2, mas tem 3, tá? Primeiro, o que é uma intertextualidade? É quando um texto entra no outro, é quando um texto dialoga com o outro, quando um texto faz menção ao outro, quando um texto faz referência ao outro. Isso cai em prova, Sidney? Cai. Pode cair de um modo muito simples ou de um modo muito complexo. Eu já vi uma questão de concurso muito fácil, mas já vi uma questão de vestibular muito difícil. Só que aí tinha bibliografia no vestibular e se o aluno realmente leu a bibliografia, ele acabou acertando até com certa tranquilidade. Vou citar essas 2 questões. Intertextualidade fácil no concurso. O camarada pegou um texto misto, com linguagem verbal e não verbal, era um desenho, era uma charge, tinha uma mulher diante de um espelho e ela dizia assim, espelho, espelho meu, há algum país mais corrupto que o meu? E aí perguntava com que tipo de texto aquele ali estava dialogando e a resposta era conto de fadas. Todos nós conhecemos a história da Branca de Neve. Ah, sim,
todo mundo é obrigado a conhecer e quem não estudou numa boa escola. Cara, se você chegou a esse ponto de fazer um curso de língua portuguesa, seja para aprimorar ou para fazer um concurso, significa que você já é alfabetizado. Então você passou pelo ensino fundamental e muito provavelmente até pelo médio, apesar de ter a molecada aí agora que tá se especializando em concurso desde cedo, quer passar no concurso militar aí, ou então nas escolas técnicas, já sabe que o português é importante, vamos fazer o curso do Sidoca ali, né? Tem muita gente que estuda assim. E aí nesse momento, quando você pensa nessas concepções, que eu até me perdi aqui o que eu estava falando, nessas concepções dessas figuras de linguagem, da intertextualidade. Quando você pensa isso, cara, não tem como você não ter tido acesso a contos de fadas. Por mais que você não tenha visto na escola, o que eu acho quase impossível, você viu em casa. Você ligava no SBT, se você tem minha idade, né? Você viu muito SBT, o Bozo lá, o Silvio Santos, e aí, porra, várias paradas de contos de fadas. Se você via Chaves, Chapolin, um monte de coisas de contos de fadas, então você viu. Alguma coisa que falava da Branca de Neve, dos Sete Anões, do Lobo Mau, da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos. Caramba, você viu tudo isso. Você viu. Então, é uma questão fácil, concorda comigo? Agora, olha uma questão que já caiu no vestibular. Camarada dizia assim, pegava um trecho de um texto do Guimarães Rosa, se eu não me engano, do livro Sagarana, e dizia que o personagem entrava no funil do capeta. Cara, e esse livro Sagarana é interessante porque ele é ramificado de um conto do Guimarães Rosa, que deu origem ao livro, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Muito legal. Por sinal, já teve, acho que não tem mais, uma apresentação teatral, na época, feita pelo Vladimir Brista, no Teatro Sesc Ginástico, lá no centro do Rio. Sensacional. Caraca, a releitura que eles fizeram do conto, maravilhosa, assim, muito bom, né? Quem viu, viu, quem não viu, já era, né? Então, nesse trecho, ele dizia que o personagem estava entrando no funil do capeta. E aí, isso fazia uma intertextualidade com qual texto? Com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Essa questão era difícil porque o aluno tinha que escrever, não tinha opções, né? Ele tinha que escrever, ele tinha que ter lido o livro A Divina Comédia ou então pelo menos ter escutado a história, né? Alguém mencionando como é a Divina Comédia. A Divina Comédia é um relato do Dante Alighieri de uma viagem que ele fez do inferno, do purgatório e do paraíso. E como ele descreve o inferno como anéis, né, que vão diminuindo de tamanho, que vão ali se afunilando, e quanto mais fundo no funil, mais perto do corpo personificado do capeta. Hoje tem uma intertextualidade interessante que você pode ver na Netflix, no filme O Poço. Faz menção a isso, né? Aquela cadeia ali que vai diminuindo e aí vai chegando mais fundo, o cara não vai comendo, não sei o quê. Mais profundo é o inferno. Então, assim, ele faz uma alusão à Divina Comédia do Dante Alighieri. Agora, volta pro texto do Renato Russo, Monte Castelo, né? Legião Urbana. Monte Castelo, no título, já tem uma intertextualidade, porque ele está fazendo uma intertextualidade com a Batalha de Monte Castelo, que foi uma batalha que aconteceu na Bolonha, né, ali na Itália, entre soldados brasileiros e estadunidenses contra soldados alemães. E aí você pode ver que o texto todo fala sobre a importância do amor e sobre o não à guerra, né? A guerra não vale nada, a destruição não vale nada, o que vale é o amor. E aí na sequência ele já começa fazendo uma intertextualidade com a Bíblia, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Ele usa inclusive essa conjunção concessiva, né? Ainda que, para mostrar que não importa se ele fala a língua dos homens, a língua dos anjos, o que importa é o amor. E aí depois ele entra com outra intertextualidade, que é com o soneto 11 do Camões, quando ele começa a dizer, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é um andar solitário por entre a gente. Pensa, ele diz que é dor que desatina sem doer. Como é que pode ser dor sem doer? Isso é o quê? Isso é impossível, isso é um paradoxo. Era essa questão que tinha lá na apostila da Prefeitura do Rio, que eles chamavam de antítese. Não é antítese. Antítese é uma oposição possível. O paradoxo é aquilo que é impossível. Pega, por exemplo, já caiu em prova,
aquela musiquinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bananada é de quê, gente? É de banana. Goiabada que é de goiaba. Como é que eu vou fazer uma bananada de goiaba? Isso é impossível. Isso é um paradoxo. Essa é a diferença. Então veja aqui o exemplo de paradoxo que a gente tem, ó. Esta claridade obscura. Pô, se tá claro, como é que tá obscuro? Que cai sobre a paisagem. E a voz do silêncio. Pô, se é silêncio, como é que tem voz? Eu ouvi o barulho do silêncio. Olha que louco. Isso é um paradoxo. Então aqui, ó, conceito de antítese, figura caracterizada pelo emprego de palavras de sentido oposto. Paradoxo. Esta figura consiste na união de dois vocábulos ou expressões cujo sentido se torna incompatível. É aquilo que é impossível, tá? Então, continuando aqui, ó, eufemismo. Figura caracterizada, né? Figura caracterizada pela atenuação de um pensamento desagradável. Na verdade, é para amenizar, para suavizar uma ideia. Então aqui, ó, Judas pensou em pôr termo à vida, arrependido do que fizera. Ou seja, ele pensou em se matar. Depois, o aluno não era muito inteligente. Caramba, esse é forte, hein? É para dizer que coitado é burro. Então assim, cara, não sei o que, Jefferson. Não era Thomas Jefferson, é um deputado aí. Ele, certa vez, num discurso, disse que os deputados, os políticos lá, estavam faltando com a verdade. Ou seja, eles estavam mentindo. Isso é um eufemismo. Então, quando você diz que a pessoa tá fofinha ao invés de gorda, isso é um eufemismo. Tá arrumadinho, né? Para dizer que ela é feia. Isso é um eufemismo. Então, toda vez que você suaviza um conceito, abranda uma ideia, isso é um eufemismo. E detalhe, tem um eufemismo social muito bem trabalhado, aliás, muito bem trabalhado, né? Trabalhado pelas mídias. Então, por exemplo, um jornal. Um jornal claramente mostra isso. Aí um camarada que, por exemplo, ele pegou um frango da padaria para se alimentar. Coitado, estava passando fome ali. E aí vão pegar o cara, vão prender o cara. Vai sair no jornal exatamente assim, que fulano foi preso roubando um frango da padaria do seu Joaquim. Preso e roubando, vai sair isso. Agora imagina só, vai prender um traficante de drogas sintéticas na zona sul do Rio de Janeiro. Não vai sair nem preso nem traficante. Vai sair que ele foi detido para averiguação de possível suspeita de venda de drogas sintéticas. Não vai sair em nenhum momento que ele foi preso, nenhum momento que ele é traficante. Se bobear, vai sair que ele é um universitário, porque de fato ele deve ser um universitário, filho de algum desembargador, alguma coisa assim do tipo. Isso é o que a gente chama de eufemismo social. E é, obviamente, importante para a gente poder analisar melhor os textos. Pode ser que não caia numa prova, ou que caia, não sei. E é interessante para a gente conseguir avaliar. Olha aqui um exemplo de eufemismo que a gente pode chamar de eufemismo social. Agora, continuando aqui, ó. Gradação. Figura que corresponde a uma sequência de palavras de força crescente ou decrescente. Então aqui, ó, vai, corre, voa, nos vingue. Essa foi crescente. Depois, era somente um sopro, uma sombra, um nada. Essa daqui, ó, é decrescente. Isso é a gradação. Agora olha ali, ó, hipérbole. Hipérbole é exagero, gente. Então olha só. Hipérbole, figura caracterizada por um exagero favorável ou desfavorável, não importa, que destaca uma ideia muito comum na linguagem publicitária e na linguagem corrente, onde algumas hipérboles são bastante frequentes. Morrer de rir, molhado até os ossos. Olha esse exemplo, os rios eram formados de sangue dos heróis mortos na batalha, mas nós temos várias hipérboles. Olha uma interessante, chorei rios de lágrima. Pô, se eu de fato chorasse rios de lágrima, e eu me mandar para algum local de seca, né, para eu resolver o problema da seca. Então eu estou exagerando. Agora tem que tomar cuidado, porque os avaliadores são espertos, tá? Você tem que ver se de fato tem um exagero ou se não tem um exagero. Então imagina só, eu digo que o pai do João tem 1 milhão de cabeças de gado.
Se ele de fato tiver 1 milhão de cabeças de gado, não tem exagero nenhum, não é hipérbole, é linguagem denotativa. Agora, se o pai de João tem 10 cabeças de gado, 10 bois, e eu digo que ele, pai de João é estribado, pai de João tem grana, barril pesado, pai de João tem 1 milhão de cabeças de gado. Isso é exagero, isso é hipérbole. Uma vez, um avaliador fez uma questão muito interessante. Ele colocou uma sequência de hipérboles, era um texto, se eu não me engano, do Veríssimo, falando sobre o brasileiro, né? Que o brasileiro gosta de sacanagem, coisa e tal. Ele dizia assim, nós gostamos de pororocas de sujeira, dilúvios de canalice, isso tudo é hipérbole. E aí no final, ele dizia assim, o rombo é de trilhões, só que isso estava fazendo referência a um rombo da Previdência, e o rombo da Previdência de fato é de trilhões, ali não tinha hipérbole, olha só que louco. Agora, quando é o exagero de fato, é hipérbole. E nós brasileiros somos extremamente hiperbólicos. Se eu for à tua casa e beber uma água, eu bebo água, tá? Não é café, nem cachaça, nem cerveja aqui não. Eu bebo água o tempo todo. Se eu beber uma água na tua casa, eu vou fazer exatamente assim. Nossa, essa é a melhor água que eu já bebi na minha vida. Sou mentiroso não, sou só exagerado, tá? Então, meus amores, na sequência aqui, olha quem a gente tem. Prosopopeia ou personificação. Geralmente na prova o camarada coloca prosopopeia, porque ele pode confundir o aluno com onomatopeia, que tem a ver com os sons, né? Com as figuras sonoras. Se ele colocar personificação, poxa, ele vai facilitar a tua vida, porque você vai pensar em persona, pessoa, opa, matei. Então ele normalmente coloca prosopopeia. E essa figura, ela caracteriza o quê? Figura caracterizada pela atribuição de uma propriedade de um ser vivo, ser humano ou animal, a um ser abstrato ou concreto e inanimado, ou seja, dar vida àquilo que não tem vida. Então aqui, a nuvem chorava naquela noite. Quem é que chora? Eu ou você? Não a nuvem. Então isso é uma prosopopeia. A chuva lamentava a morte do artista. Quem lamenta alguma coisa? Você ou eu? E não, obviamente, a chuva. Então isso é uma personificação, isso é uma prosopopeia. Continuando aqui, meus amores. Perífrase. Figura que consiste em expressar por um grupo de palavras o que poderia ter sido dito em uma só. Por exemplo, a sétima arte, o cinema, o quinto poder, a imprensa, a rainha dos baixinhos, a Xuxa, o rei do futebol, o Pelé. Isso é o que a gente chama de perífrase. Ironia, essa aqui é boa, hein? Esta figura consiste em empregar determinada palavra ou expressão em sentido oposto ao seu habitual. Ou seja, é quando o camarada diz alguma coisa, mas na verdade ele queria ter dito outra. Então aqui, esse menino que acaba de arranhar meu carro é muito bem educado. Eu quero dizer que ele é uma peste. Muito bem educado onde, pô? Ele arranhou meu carro? Onde que a criança bem educada arranha o carro do outro? Depois, o lutador de sumô geralmente é bem magrinho. Pô, tá sendo irônico, sarcástico, né? E aí, em prova, já caiu isso. Tinha uma ironia e perguntou qual era o tom empregado pelo autor. Era um tom sarcástico, ou seja, era um tom irônico. Galera, a gente vai dar um intervalinho aqui agora e quando voltarmos vamos falar das figuras de palavras. Essas são sinistras, tá? Figuras de palavras. Primeiro vamos começar com a comparação, mas já vamos fazer aqui um contraponto com a metáfora. E depois eu ainda vou fazer mais um adendozinho, tá? Mas se liga só. Por que a gente vai fazer essa associação entre essas duas? Porque as duas são comparações. Essa é a verdade. A diferença é que a comparação é completamente explícita, tendo na construção da frase um nexo comparativo. Então vai ter como, igual, que nem. Já a metáfora é uma comparação implícita, mental apenas. É uma associação entre dois termos distintos, mas é uma comparação mental, o que não vai ter o nexo comparativo, o como, o igual, o que nem. Então veja aqui, comparação. Essa figura consiste em considerar um conjunto de objetos para procurar suas semelhanças e diferenças. Uma comparação completa compreende 4 elementos: termo real, termo figurado, conector e o ponto de comparação. Veja, assim na frase Heitor é forte como um touro,
Heitor é o termo real, touro é o termo figurado, afinal de contas, a palavra touro aqui não foi empregada no sentido original, eu não estou falando do boi castrado, eu estou falando da força do touro, então por isso ele foi empregado fora de um contexto, aliás, fora do sentido original, né, num contexto específico. Tem o como, que é o conector, e forte, obviamente, é o ponto de comparação, para falar da força, né, do touro, e Heitor é forte como um touro. Agora aqui, ó, metáfora, é uma espécie de comparação abreviada em que o conector não aparece. Heitor é um touro, os mesmos elementos da comparação. A metáfora aproxima duas realidades distintas. Trata-se da substituição de um termo normal por um outro pertencente a um campo semântico diferente, mas com semelhanças possíveis. A metáfora pode apresentar elementos implícitos e algumas vezes pode assumir a forma de uma perífrase, a pérola das Antilhas, ou seja, o Haiti. Na verdade, é porque a metáfora é a mãe das figuras de linguagem. Então, talvez você enxergue outras figuras de linguagem numa expressão metafórica. É sempre muito fronteiriço o sentido. E aí o avaliador, se ele quiser fazer uma boa questão, ele obviamente vai criar uma questão que não confunda o candidato. Ó, é isso, pronto e acabou. Agora, vamos lá, só para definir um pouco mais. Eu coloco assim, ó, Jorge é um porco. E Jorge come como um porco. Veja que o objetivo sempre foi traçar uma comparação entre o Jorge e o porco, mas de forma diferente. Quando eu digo Jorge é um porco, veja que aqui eu estou comparando o Jorge ao porco, mas eu não tenho um elemento comparativo. Então eu estou diante de uma metáfora. E veja como a metáfora amplia o leque de interpretações. O Jorge é um porco por quê? Por N motivos. Jorge pode ser um porco porque não tem modos à mesa, porque não toma banho, porque é um 7-1 enrola os outros, porque é um estuprador, é um assassino, alguma coisa assim do tipo. Agora, Jorge come como um porco. Veja que aqui tem o nexo comparativo como. Eu estou diante de uma comparação. Mas agora eu afunilei a possibilidade de interpretação. O Jorge pode ser cheirosinho demais, mas à mesa ele não tem modos, porque ele come como um porco. Ele pode ser muito gente boa, ele pode ser muito cheiroso, mas à mesa ele não tem modos. E aí lembra que eu ia fazer um adendo? Eu vou trazer aqui alguém que eu já mencionei lá na aula de tipos de sujeito, a catacrese. Por quê? Porque a catacrese já foi uma metáfora. A catacrese é uma metáfora fossilizada. Catacrese significa abuso. Então, na verdade, é uma expressão desgastada pelo uso ou a impossibilidade de colocar um termo ali na sentença. Daí nós temos o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente do alho e por aí vai. Mas também temos uma expressão muito significativa que é a chuva de granizo. Ó. Choveu granizo no sul. Eu não posso, por exemplo, colocar isso aqui como uma oração sem sujeito. Olha como é importante saber figuras de linguagem, saber o que é sentido real e sentido figurado. Porque granizo aqui, ó, está empregado no sentido real, mas o choveu não está. Pois quando eu digo que está chovendo, está caindo água do céu. Granizo não é água, granizo é uma pedra de gelo. O primeiro pensamento que você tem quando alguém diz que está chovendo é que está caindo água, não que está caindo pedra de gelo. Então aqui eu tenho um sentido metafórico. Só que na verdade isso já tem nome, porque esse sentido metafórico foi perdido. De tanto desgastar as expressões, as pessoas já não percebiam mais que era uma metáfora. E aí os gramáticos criaram um outro nome, claro. Catacrese. Então aqui, ó, veja, eu não tenho um sentido real, eu tenho um sentido figurado. Aqui tem uma catacrese, granizo é o sujeito. Se eu colocar granizos, por exemplo, já não dá mais para colocar choveu granizos no sul. Eu tenho que obrigatoriamente colocar choveram granizos no sul. E tem outras, né? A criança engatinhou cedo. Quem é que engatinha? É o gato. Então isso é uma catacrese. Embarque e desembarque, aí tem que tomar cuidado. Foi criado para barco, não é? Se eu colocar
Pedro embarcou no barco, catacrese nenhuma. Mas se eu disser Pedro embarcou no avião, aí a gente tem o quê? Uma catacrese. E são catacreses comuns. Porque para e pensa, foi criado para barco, mas eu tenho no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi. Então, caramba! Então a catacrese é uma expressão desgastada pelo uso. Já foi uma metáfora, eu até poderia dizer que é uma metáfora fossilizada. Alguns gramáticos dizem que é uma metáfora fossilizada. Então, se cair na tua prova, muito provavelmente você vai pescar se o cara colocar o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule. Mas se ele colocar choveu, granizo no sul, talvez você não pesque. Aliás, você não pescaria. Agora você vai pescar, porque você vai matar. Vai matar a cobra e vai mostrar o pau. Tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Metonímia. Tá aí o pai das figuras de linguagem. É uma construção na qual se expressa um conceito por meio de um termo que designa um outro conceito que está unido a ele por uma relação necessária. A causa pelo efeito, o continente pelo conteúdo, o signo pela coisa significada, o autor pela obra, o local pelo produto. A metonímia consiste na substituição, esse é o nome, tá? Esse é o termo, de um nome de um objeto pelo nome de um outro, com o qual está em relação. Tais relações podem ser, agora eu vou colocar aqui uma listona, mas pensou em metonímia, pensou em processo de substituição. Então vamos lá. O todo pela parte, o Brasil participará da Copa do Mundo. A parte pelo todo, todos procuram um teto onde morar. O efeito pela causa, respeite ao menos meus cabelos brancos. A causa pelo efeito, tem uma boa mão para doces. O autor pela obra, roubaram um Portinari do museu. Eles roubaram um quadro, né? Não um Portinari. O livro pelo produto. Aliás, perdão, o lugar pelo produto, bebeu 2 garrafas de Paraty. O continente pelo conteúdo, comeu 2 pratos de feijoada. O símbolo pelo simbolizado, Inácio sempre foi atraído pela cruz. Agora, tem também o produto e a marca. E essas são interessantes, tá? O camarada coloca assim, ó. Comprei uma Gillette. Não, você comprou uma lâmina de barbear. Gillette é a marca. Eu gosto de chiclete. Não, você gosta de goma de mastigar. Chiclete é a marca. E essa coisa é tão forte que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, quem é da minha geração, da década de 80, e morava no Rio de Janeiro, não sei se nos outros locais passava, porque eu acho que esse negócio de marca tem muito a ver com a empresa, né? Então, tem localidade. Aí você, por exemplo, eu vejo hoje aqui no Paraná, tem produtos aqui que não tinham no Rio de Janeiro. E aqui faltam produtos que tinham no Rio de Janeiro, pelo menos as marcas. E lá no Rio de Janeiro teve uma propaganda muito forte com o pão Plus Vita, que é um pão de forma. E Plus Vita era a marca. Isso era tão forte que a gente ia à padaria e comprava um pão Balduco. Tava lá, Balduco, panko. E a gente, acabei de comprar um pão Plus Vita. Não, você tinha comprado um pão da Balduco, mas falaram que tinha comprado um pão da Plus Vita. Olha só que louco. Então esse negócio de marca é muito forte. Por exemplo, a Bombril fez muita propaganda, muita. Aí você fala assim, comprei um Bombril. Não, você comprou uma palha de aço. O Bombril é a marca. Então isso é muito forte. Ainda tem uma outra coisa. Eu já vi cair em prova, e a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso, uma questão de figura de linguagem com imagem. E aí é fácil matar, porque está falando de metonímia. É um processo metonímico através do ícone, através da imagem. Já vi 2 questões. Uma, mais simples, tinha lá uma plaquinha de homens, né, um homem com a enxada, isso remetia aqui a homens trabalhando, é um processo de substituição. E na outra, era um desenho muito mais elaborado, tinha foto de um condomínio nobre da Barra da Tijuca, com colunas assim na entrada, que fazia o quê? Uma associação, aquilo dali fazia uma alusão às colunas do Império Romano. Então era uma substituição arquitetônica metonímica para mostrar a força, o poder de quem mora lá dentro. Quem mora lá dentro tem poder. Pelo menos poder aquisitivo. E na verdade, poder aquisitivo e influência, né, tá tudo ligado. Então era isso, era para mostrar. Olha que coisa legal. Então se cair uma questão porventura de figura de linguagem com imagem, atrelada à imagem, muito provavelmente tem ali uma metonímia, tá? Agora continuando aqui, ó, sinestesia. Essa figura consiste na utilização simultânea de palavras que representam sensações diferentes. Na verdade,
misturam os sentidos que a gente tem, né? O homem tem 5, a mulher tem 6, é claro. E os cavaleiros do zodíaco têm 7, mas nós temos 5, né? Então nós temos o olfato, o paladar, a audição, o tato e a visão. Aí aqui, ó, um som da pesada, ó, som, audição, pesado, ó, tato. Um perfume doce, aquela mulher tem um perfume doce. Perfume, ó, olfato, doce, ó, paladar. Isso é sinestesia. Por exemplo, se a gente pensar na literatura, a sinestesia foi uma figura de linguagem predominante no simbolismo, né? Era a musicalidade e a sinestesia. E aí, já que eu falei de literatura, a antítese e o paradoxo foram figuras de linguagem muito presentes na época do Barroco, pois o homem barroco vivia em conflito. Ele não sabia se queria o céu, o inferno, o prazer ou o divino, então ele era muito conflituoso, ele nunca não sabia se casava ou se comprava uma bicicleta, então por isso que as antíteses e os paradoxos foram muito presentes lá, tá? Agora continuando aqui, turma, figuras de harmonia ou sonoras. Obviamente tem a ver com som, tá? Então aqui, ó, aliteração, figura que consiste na utilização de palavras que possuem o mesmo fonema consonantal, ou seja, consoante. Então, já, em torno, à tarde, se entorna, atordoar, o ar que arde. Depois, assonância, figura que consiste na utilização de palavras com o mesmo fonema vocálico. Aqui agora são vogais. Ó, formas brancas, alvas, formas claras. Olha que coisa boba, né? Depois, paranomásia. Ocorre quando se aproximam palavras de sons parecidos. Nós estudamos algo parecido. Aliás, a mesma coisa, na verdade. Os parônimos são palavras que parecem, né? Elas têm grafia parecida e pronúncia parecida, mas não são iguais, nem na grafia, nem na pronúncia, muito menos no sentido. Olha aqui, quem vê um furto não vê, aliás, quem vê um fruto não vê um furto. Isso é um parônimo. Então isso é uma paronomásia, que aí bate, né, com aquilo que a gente estuda na parte semântica. Onomatopeia ou reduplicação. Consiste no emprego de palavra ou expressão que sugerem um som natural de algo. Passava com chape-chape das sandálias. Aí aqui a gente tem ping-pong, au-au do cachorro e por aí vai. Tem uma palavra que foi formada por processo onomatopeico, a metralhadora, que era uma arma que fazia tra-tra-tra-tra-tra, aí metra-tra-tra-tra, aí formaram metralhadora, porque era o som que ela fazia. E a palavra metralhadora foi formada por um processo onomatopeico. Olha que parada louca. Então, todo som que alguém tenta reproduzir na escrita é um processo onomatopeico, tá? Agora, questões de fixação, turma. Classifique a figura de linguagem na construção de sentido nas frases a seguir. Estou rindo para não chorar. Ó, rindo para chorar. O que a gente tem aqui? Antítese. Depois, eu nasci em Minas, meu irmão em Goiás. Meu irmão nasceu em Goiás. Nós temos aqui uma elipse barra zeugma, né? Afinal de contas, foi a omissão de um termo que já apareceu. Não se deve faltar com a verdade, ou seja, não deve mentir. Nós temos aqui um eufemismo. Chorei rios de lágrimas, hipérbole. Quem foi o educado que estacionou onde não devia? O que a gente tem aqui? Uma ironia. Seus olhos são 2 topázios, uma metáfora. O sol beijava o alto das montanhas. Nós temos aqui uma prosopopeia ou personificação. Sorria um sorriso pontual. Uma frase do Chico Buarque. O que a gente tem aqui? Um pleonasmo. Continuando. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Nos versos destacou-se um paradoxo. Sim, mencionamos isso durante a aula. É aquilo que é impossível.
O gato é preguiçoso como uma segunda-feira. Na frase apresentada temos uma comparação. Temos aqui, ó. Olha o nexo comparativo. Então tá certo. Deixa eu ver aqui se eu botei... Ah, botei certo. Então vamos lá, ó. Questões de prova agora. A ciência encarou os pesadelos. Opa, quem é que encara? Eu e você. A ciência não é uma pessoa. Como algo negativo. Opa, elemento comparativo. Quais das figuras de estilo apresentadas a seguir? Ora, prosopopeia e comparação. Com isso, o gabarito é letra E, sem sombra de dúvidas. Segunda questão. Adoro Dom Casmurro, não deixo de ler Machado. Qual a figura de linguagem predominante acima? Ora, nós temos aqui uma metonímia, porque eu leio o quê? O livro, né? A obra de Machado de Assis, não Machado de Assis em si. Continuando. A alternativa que possui uma antítese, ou seja, tem que ter uma oposição. Vamos lá. Ele subiu no telhado nessa madrugada. Isso aqui é um eufemismo, porque quer dizer que ele morreu, né? O vento sussurrava na noite fria. Nós temos aqui uma prosopopeia ou personificação. Estou morrendo de medo. Se estivesse morrendo, não estava falando, estava morrendo. Então isso daqui é uma hipérbole. Depois, os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Bobos e espertos são antíteses, são oposições, são elementos antagônicos, gabarito letra D. Letra E, ele morou ali durante 2 meses. E ele morou, ela, né? Ela morou ali durante 2 meses. E ele morou durante vários anos. Por exemplo, essa vírgula aqui é uma vírgula facultativa de sujeitos diferentes, é assim que as bancas cobram, né? Ela é o sujeito da primeira oração, ele é o sujeito da segunda oração, e essa vírgula aqui é uma vírgula de omissão, de elipse, que na verdade aqui marcou um zeugma. E tem nome nessa vírgula, é a vírgula vicária, que marca um processo de omissão. Vamos lá. 4. Palmeiras se abraçam fortemente, Eduardo Sec. Sensacional o show do Eduardo Sec. Muito bom. Nos versos destacou-se uma prosopopeia. Sim, as palmeiras não se abraçam, né? É um gabarito certo. 5. Não tinha teto em que se abrigasse. Na frase apresentada temos uma metonímia. Sim, né? Não tem aquela frase, estou procurando um teto para morar? Não quero só um teto, eu quero a casa em si. Então aqui, ó, certo também. Gabaritinho e uma frase final. Aquele que não luta para ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. É isso, irmão. Se você aceitar, se você não fizer nada, tem que aceitar. Não, eu não quero isso, eu quero mudar. Então tem que fazer por onde? Ah, mas é difícil. Nada na vida é fácil, tudo é difícil mesmo. Então tem que ter muita força de vontade. Quem é persistente vence mais do que o talentoso preguiçoso. Essa é a verdade. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo.